Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 3, 4, 5 e 11. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus alertou os seus discípulos acerca de um perigo muito grande: o engano religioso. A primeira coisa que Jesus mencionou quando ele respondeu às perguntas dos discípulos sobre os sinais da sua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo, foi para prestar muita atenção aos enganadores religiosos. Estes versículos que citamos falam, em princípio, da grande tribulação, ou do tempo da grande tribulação. Contudo, também parece indicar que antes da chegada do grande 666, o anticristo, e do falso profeta, o grande falso profeta, haveria uma imensa invasão de falsos profetas, falsos messias e falsos milagres, falso ensino. O engano religioso, em grande escala, é o sinal mais enfático e também o mais importante. O engano religioso é o primeiro dos maiores sinais que Jesus Cristo nos indicou para mostrar que a sua vinda estava próxima. Cristo e também os apóstolos deram maior ênfase a este sinal, e com razão, irmãos, com muita razão, porque as consequências de alguém ser enganado por falsos mestres, falsos profetas, são piores que as consequências de ser vitimado pela fome, pela doença, pela guerra, terremoto, porque a consequência do engano religioso é uma consequência eterna, tem um desdobramento eterno. Além disso, o engano religioso é abundante no mundo inteiro, e os falsos mestres e falsos profetas são numerosos em todo o mundo.
Sendo assim, eu também limitaria as minhas advertências em torno do engano religioso. Irmãos, o mundo está sendo preparado paulatinamente para receber o anticristo e o falso profeta. O falso profeta no singular, o grande falso profeta, o parceiro do anticristo, do líder mundial que surgirá no fim dos tempos. O anticristo vem aí. A palavra de Deus fala dele. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Percebe-se aqui que o apóstolo João faz uma separação entre o anticristo, no singular, o anticristo, e anticristos. Já temos muitos anticristos, mas o anticristo ainda virá. Como vistes que vem o anticristo, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo? É o que o apóstolo João ensinou. Eu creio, irmãos, que no momento determinado por Deus, indubitavelmente, o anticristo assumirá o governo mundial, conforme previsto na palavra de Deus. O caminho para um governo mundial unificado está em marcha, inexorável. Não é nenhum exagero dizer que nós estamos às vésperas desse governo mundial totalitário e paradoxalmente democrático. O mundo político, de certa maneira, está procurando este líder, o anticristo. Hoje no mundo está faltando líder. Não é só no Brasil que está faltando líder, é no mundo inteiro. E de uma certa maneira, o mundo está procurando um líder forte, alguém que seja capaz de governar e trazer tranquilidade ao mundo, ao povo. E no momento determinado por Deus, porque é Deus que determina tudo, esse líder subirá ao poder. O anticristo, no comando da governança mundial,
disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele será um enganador que irá capturar a mente das pessoas, o coração das pessoas e de toda a humanidade. Para os seus seguidores cegos, ele vai parecer um enviado dos céus, porque ele é anticristo, que significa contra Cristo, mas também no lugar de Cristo. Ele vai ser contra Cristo, mas se passando por Cristo, no lugar de Cristo. E para os seus seguidores cegos, ele vai parecer um enviado dos céus, mas nada poderá estar mais distante da realidade do que isto. Trata-se de alguém que subirá do abismo, conforme afirma a palavra de Deus, das profundezas de Satanás, para se colocar no lugar de Cristo, contra Cristo e o seu povo no fim dos dias, no tempo do fim. Irmãos, ele será a maior mentira que este mundo já viu. Ele aparecerá no cenário mundial, provavelmente, como um democrata e homem da paz, mas trará o horror e o terror sem precedente. Logo no início do seu governo, ele oferecerá uma solução para o caos deste mundo, porque este mundo está em caos, não é só no Brasil. O mundo está caminhando para o caos, até mesmo nos países mais desenvolvidos. Ele vai acenar com paz para o mundo, mas a paz que ele vai trazer será uma paz falsa. Prometerá estabelecer a economia abalada do mundo. Ele vai oferecer uma nova ordem mundial, que eu acredito que esta nova ordem mundial, tanto falada, ela já está em curso. E neste momento em que ele está prometendo mentiras, enganando, o povão irá bradar paz e segurança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, eu acho que é 1 e o 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança é o que o mundo irá bradar, gritar. Paz e segurança. O mundo vai pensar que alcançou mesmo paz e segurança. Mas, como você ouviu na leitura, é o mundo ímpio
que dirá ter alcançado a paz, mas não significa que a terá. A paz verdadeira não. Porque neste momento os habitantes do mundo conhecerão a destruição, a verdadeira natureza do anticristo e o seu governo de terror no mundo inteiro. O mundo vai mal, mas ficará pior. Ficará pior. Tenha certeza disso, irmãos. Vai ficar muito pior. As coisas na terra ficarão insuportáveis. Acerca dessa destruição, Jesus disse, preste atenção no que Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, versículos 21 e 22. Mas Jesus Cristo também nos diz algo muito importante que nós precisamos conhecer quando o assunto é o anticristo, o engano, o caos deste mundo, o governo de terror, a grande tribulação. Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Preste atenção na frase de Jesus. É necessário assim acontecer. Tem que acontecer assim. Irá acontecer assim. Por quê? Porque é necessário assim acontecer. Isto significa, irmãos, que Deus está no comando de tudo. Ao dizer é necessário assim acontecer, Jesus não deixa nenhuma dúvida de que Ele está no comando de tudo, que Deus é soberano sobre tudo e que no final o propósito de Deus alcançará o seu objetivo. O engano sempre existiu. O pecado surgiu de uma trapaça, de um engano. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Começou com um engano. Tudo começou com engano. Assim como a serpente enganou Eva. E percebemos também aqui, neste texto, que o engano satânico, o engano da serpente aqui está representando Satanás. Ele é chamado de serpente. Então,
O engano satânico visa afastar a pessoa e cada vez mais da suficiência de Cristo. A serpente serpenteia dentro desses enganadores para enganar. Segundo aos Coríntios, continuando no 11, segundo aos Coríntios 11, verso 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Veja bem, no versículo 3, falou que a serpente, que é Satanás, enganou Eva. E o apóstolo Paulo tinha um receio, tinha um temor de que eles também fossem enganados pela serpente. Como? No versículo 4 que foi lido, Paulo mostrou como que eles poderiam ser enganados pelos enganadores da serpente. Porque se alguém for pregar-vos, tome muito cuidado com pregação. É a palavra de Deus que está pedindo. Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes. Aqui fala de outro Evangelho. É o Evangelho falso. É o Evangelho da serpente. O falso Evangelho é aquele que não se fundamenta na suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele, e na eficiência da ressurreição, que nos ressuscitou juntamente com Cristo, trazendo-nos uma libertação verdadeira do pecado. Então, irmãos, o falso evangelho é aquele que não está fundamentado na suficiência do sacrifício de Cristo, na suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou também. É aquele evangelho que não está fundamentado na ressurreição de Cristo, pela qual nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, para que Ele pudesse viver em nós a vida dele, vida justa e santa. O Evangelho de Deus é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, e a partir da nossa ressurreição, juntamente com Ele, Ele está em nós Ele é a nossa vida, e também vive em nós a vida que Ele é, a vida dele, vida justa e vida santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, pelos critérios do Evangelho de Cristo, eu morri e ressuscitei com Cristo. E Ele agora está em mim.
Em mim ele vive, em mim ele é tudo. O Evangelho é Cristo mesmo e tem tudo a ver com a morte e ressurreição de Jesus e com a nossa morte e ressurreição em Jesus, em Cristo. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo e Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. É o Evangelho de Deus. Se for menos do que isso, não é o Evangelho. É o Evangelho da serpente. Cuidado com a serpente. Ela é mansa, ela aparenta ser mansa, ela seduz, ela é sedutora. E ela engana através dos pregadores, dos enganadores. Irmãos, para todos aqueles que recusarem crer no Evangelho, tragicamente não restará nenhuma esperança. Se não crermos de acordo com o Evangelho de Deus, nós estamos perdidos. Se você ainda não creu no Evangelho de Deus e deseja receber o Evangelho, faça essa oração. Creio e confesso que sou uma pessoa crucificada com Cristo e agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Muito cuidado com o outro evangelho, o evangelho falso da serpente. Jesus disse assim: acautelai-vos. Cuidado com o engano. Não é brincadeira.